Agora a gente vai mudar de assunto, né? Vamos falar sobre a Agenda Ambiental 2025. É um ano importante para a Agenda Ambiental do Brasil. Belém, capital do Pará, vai sediar a COP30, a Conferência para o Clima das Nações Unidas. E o governo busca se afirmar como uma referência internacional na área, mas terá que lidar com as cobranças pelo maior número de queimadas dos últimos 14 anos em 2024. A reportagem é de Pedro Teixeira. A degradação ambiental aconteceu em um dos anos mais quentes e secos da história. Levou o governo federal a montar um gabinete permanente de crise. Houve reuniões com estados e investigações abertas contra casos de ações criminosas. Nada disso evitou um ano com números alarmantes. Em 2024, foram registrados 278 mil focos de incêndio. A maior parte, 140 mil só na Amazônia. Os números são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e mostram um aumento de 46% em relação a 2023. O pior resultado desde 2010. Em setembro, Lula chegou a dizer que as queimadas pareciam uma provocação e que o Brasil não estava pronto para lidar com eventos extremos. A devastação causada pelo fogo aconteceu um ano antes da COP30, a Conferência Global sobre o Clima da ONU, que será realizada neste ano em Belém. Ainda assim, o Brasil mantém os planos. Acredita que a COP possa reafirmar o papel do país de liderança nas negociações sobre mudanças climáticas e sustentabilidade global. Na COP, o governo quer mostrar que tem soluções para o combate às mudanças climáticas, como o uso de agricultura sustentável, energias renováveis e soluções de baixo carbono. É parte desse esforço a regulamentação do mercado de carbono, sancionada pelo Planalto em dezembro. A ferramenta permite que empresas e países paguem aos que preservam a natureza para compensar a emissão de gases causadores do efeito estufa. O maior desafio, no entanto, é buscar um consenso sobre o financiamento necessário para enfrentar a mudança do clima. A COP29 no Azerbaijão terminou esvaziada, sem um avanço entre os montantes em financiamentos. Estudos apontam a necessidade de um aporte global de US$ 1 trilhão ao ano para arcar com os custos da transição energética. Bom, e quem já aparece ali no telão com a gente, se junta agora conosco, é a Ana Toni. A Ana é secretária nacional de mudança do clima do Ministério do Meio Ambiente. Ana, muito obrigado por estar conosco aqui, ter topado nosso convite para conversar sobre a agenda ambiental deste ano. Imagina, o prazer é todo meu. Aliás, feliz ano novo aí para todos. Para você também, claro, para sua família, enfim. Vamos lá. Vamos começar a entrevista com o Daniel, que viabilizou a entrevista. Ana, bola contigo, Daniel. Ana, boa noite, obrigado mais uma vez pela entrevista. Eu queria começar te perguntando sobre as COPs e a COP30 mais especificamente em Belém. O que a gente tem visto nas últimas experiências da Conferência Climática é um grande evento que começa com indústrias, empresas multinacionais com grandes estandes, grandes palestras, grandes exposições, as ONGs com uma participação muito grande, tentando mostrar os seus trabalhos, mas as negociações climáticas efetivamente ficam um pouco ofuscadas e acabam decepcionando muito. Na verdade, a gente fica cada vez com mais impressão de que é um evento como uma Copa do Mundo, como Olimpíada, do que como uma negociação climática que importa muito para o nosso futuro. Em que medida o Brasil vai tentar romper essa lógica para a COP30 em Belém em novembro? Obrigado novamente, boa noite. A gente tem que entender as COPs como um processo e não só como um evento. Eu sei que tem assim, o hype, né, daquelas 2 semanas de evento, mas as COPs, assim, a COP onde o Brasil vai ser a presidência, para nós já meio que já começou, né? Somos até parte aí já junto com o Azerbaijão, os Emirados, nessa preparação para este evento que culmina, vai ser em novembro em Belém, mas ela é parte de um processo de negociação sempre muito grande. E eu sempre olho para as COPs, que são 3 grandes processos. Tem o processo de negociação,
que é fundamental. E acho que vamos lembrar que a gente está agora negociando o Acordo de Paris, que vai fazer agora 10 anos, né, o Acordo de Paris, então desde 2015, aonde se inaugurou esse processo de negociação, e nesses 10 anos a gente conseguiu terminar o que a gente chama do livro de regras. Então, tanto o mercado de carbono, que eu vi que vocês estavam falando, como quem vai pagar o quê, que tipo de monitoramento, avaliação, tudo isso aconteceu nesse período de 10 anos. Então, a negociação, sim, está acontecendo, ela vai avançando, só que com a emergência climática, a gente quer sempre que ela seja muito mais rápida, que ela tenha uns efeitos muito maiores. Mas negociações internacionais, multilaterais, com 196 países que têm que acordar por consenso, elas normalmente são realmente mais lentas, mas lembrar, quando a gente começou a negociar o Acordo de Paris, há 10 anos atrás, a gente estava numa trajetória de chegar em 2100, em mais ou menos entre 4,5 e 5 graus acima aí de temperatura, acima dos níveis pré-industriais. No longo desses 10 anos, a gente ainda está aí tentando chegar em 2,5 graus. Então, assim, teve evolução, mas a gente sabe que não é suficiente e temos que caminhar muito mais, e eu tenho certeza que a COP30 vai nos ajudar nesse processo. Ana, eu queria te perguntar especificamente sobre o comando, né? Vamos dizer assim, a governança da COP. Tradicionalmente, às vezes até antes, né, de cada COP ser finalizada, a última foi em Baku, os nomes, né, o CEO, o presidente, os chairmen são anunciados. E a gente virou o ano, acho que isso seria até inédito, se eu estiver errado, você me corrige, virou o ano, já estamos no ano na COP, e a gente não sabe quem vai ser o presidente da COP, né, brasileiro ou brasileira, quem vai ser o CEO da COP, quem serão os postos-chave, porque demanda também uma agenda internacional, né, para ir colhendo e apresentando a agenda da COP para o Brasil. Esses nomes ainda não estão definidos, se não estão, quando serão? Isso está num culto, está na agenda, quando que deve ser anunciado quem vai tocar a COP30 de Belém? Olha, para falar a verdade, viu, Daniel, assim, o anúncio da presidência das COPs normalmente acontecem no começo de janeiro mesmo. Em alguns casos, ele é falado antes, mas o normal é que seja mesmo no começo de janeiro, ao redor do dia 15, 16, é o que normalmente a gente viu nas últimas COPs. De qualquer maneira, assim, logicamente, o presidente Lula anunciou, né, convidou para a COP vir para o Brasil desde do Egito, então desde da COP 27, então a gente já tem uma preparação, um Ministério de Meio Ambiente, um Ministério de Relações Exteriores, a Casa Civil, a gente já tem uma preparação grande. Então, quando tiver aí o anúncio do presidente ou da presidente da COP, eu acho que assim, a gente já tem debates internos, já tem muitas escutas com o setor privado, com sociedade civil, e como eu falei, a COP é parte de um processo longo. E o Brasil é um país que vem, vamos lembrar que a Convenção do Clima nasceu no Rio de Janeiro, em 92, o Brasil tem uma atuação, a diplomacia brasileira grande na área de clima, a gente vem acompanhando as negociações, o Ministério do Meio Ambiente sempre muito ativo. Então, assim, eu acho que o Brasil está bem preparado diplomaticamente para chegar na COP, fazer legal. O Brasil tem muito o que mostrar, tanto na parte de florestas, agricultura, energia, vem acompanhando as negociações. Então, assim, esse tempo aí para a gente anunciar aí a presidência não quer dizer que a preparação já não começou, e ela começou já faz tempo. Então, eu acho que agora é só a gente se anunciar e colocar agora o bloco de pessoas que vão estar trabalhando nesse empenho aí para a COP30. Dorival? Ana, o presidente Trump, ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, né? A gente ainda não tem assim uma visão completa de como qual será a atitude dele este ano. E eu queria ver se vocês já têm uma sinalização dos americanos, da equipe do Trump, de como vai ser a atuação dos Estados Unidos nessa COP. E no caso mais pessimista, né, de uma retirada dos Estados Unidos, qual a expectativa e qual o plano de contingência de vocês, né? Se vocês esperam
a atuação dos estados americanos, né? Cerca da metade dos estados americanos tem um forte compromisso com a questão climática, independentemente da posição do governo federal. E se a China, a União Europeia tentarão, inclusive, se diferenciar, principalmente no caso da China, e manter e até elevar as suas ambições para demonstrar, aí, do ponto de vista geopolítico, a diferença, né, desses países em relação aos Estados Unidos. Enfim, qual a sua previsão sobre o que acontecerá com essa mudança de governo nos Estados Unidos? A gente vem acompanhando bem perto, logicamente, o que acontece nos Estados Unidos, em outros países também. Logicamente, nos preocupa muito, porque durante a campanha, o presidente Trump anunciou, né, que teria interesse de sair novamente do Acordo de Paris. Isso já aconteceu, então é importante lembrar que isso já aconteceu quando ele foi presidente pela primeira vez, e o mundo continuou, avançou no tempo de clima, né? Acho que quem mais perdeu foram exatamente algumas das companhias americanas que ficaram para trás nessa transição energética, e agora, quando o presidente Biden entrou, agilizou essa transição energética. Então, primeiro, eu espero que o presidente Trump repense, não saia do Acordo de Paris. É sempre muito importante ter os Estados Unidos não juntos, mas se resolver os Estados Unidos abandonar o Acordo de Paris, isso já não será uma surpresa para o mundo. A gente já teve essa experiência, já vivenciou isso no passado. As negociações continuaram, avançaram, e como você bem disse, Lorival, nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil ou de outros países, ao redor de 60% de toda a legislação ambiental, ela está na mão dos estados e não do governo federal. Então, isso, os estados estando engajados, o setor privado americano estando engajado, tem uma continuidade, sim, no processo de descarbonização dos Estados Unidos, mas, logicamente, afeta, eu diria, a legitimidade tanto do governo americano, mas também do acordo multilateral. A gente nunca gosta, né, quando os países deixam os acordos multilaterais. Isso é muito preocupante, principalmente no tema de clima, porque o tema de clima é um tema que a gente precisa de todos os países. São 196 países que, por consenso, tentam caminhar junto, porque a gente sabe que as moléculas de carbono, elas não têm fronteira. Então, se o país não faz a sua lição de casa, todos nós sofreremos. Por isso que é muito importante aí o engajamento de cada país, e a gente não realmente espera que os Estados Unidos repense, que o presidente Trump repense, mas se resolver sair, a gente vai querer engajar, como tem tido muito mais engajamento, os governos subnacionais e o setor privado, que tem sido muito dinâmico nos Estados Unidos. Daniel? Ana, eu queria te ouvir sobre onde você posicionaria o sarrafo do sucesso ou da frustração da COP30. Em outras palavras, a COP30 será bem-sucedida se acontecer o quê? E ela será mal-sucedida se não acontecer o quê? É financiamento para mitigação e adaptação? É o compromisso da maioria dos países emissores para 2035 com as metas intermediárias? Qual que é o medidor do sucesso da COP30? Olha, muita gente tem falado que o sucesso da COP30 vai ser medido com o comprometimento do que a gente chama, né, das NDCs, das contribuições nacionalmente determinadas, que todos os países agora têm que fazer as suas novas metas de ambição. O Brasil já fez, né, a nossa meta de ambição já foi levada para Baku, entre diminuição de emissão de gases de efeito estufa de até 67%, Reino Unido também já colocou 81%, o próprio Estados Unidos, o presidente Biden anunciou cortar emissões dos Estados Unidos para 2035 em 61% a 65%. Então, esse nível de ambição, onde a gente vai coletar todos esses níveis de ambição, muita gente está vendo o sucesso da COP se cada um dos países forem bastante ambiciosos na mitigação. Entretanto, essas são contribuições nacionalmente determinadas, ou seja, a gente não negocia
porque cada país coloca a sua. Então, eu vejo que o sucesso da COP, nós precisamos dessa ambição, precisamos que os países cheguem com metas ambiciosas, mas para mim o sucesso da COP30, ela vai depender se a gente conseguir redirecionar os esforços globais de negociar compromissos para a gente acelerar a implementação. Já tem diversos compromissos na mesa, do setor privado, dos governos, sejam nacionalmente determinados, sejam internacionalmente. O que a gente precisa agora é acelerar a implementação. Então, financiamento, transferência de tecnologia, capacitação e formação de pessoal é o concreto que a gente precisa agora, e nesse sentido, eu acho que se a COP30 conseguir redirecionar esses esforços, por exemplo, chegando a consensos sobre financiamento, capacitação e transferência de tecnologia, eu acho que a gente consegue colocar o mundo numa trajetória para descarbonizar mais rapidamente e também para nos prepararmos na adaptação à mudança do clima, que é tão necessária. A gente já está vendo aí os desastres que estão acontecendo e, infelizmente, eles tendem a piorar nos próximos anos. Dorival? O Brasil vive um paradoxo, né? A Amazônia e o Cerrado estão diminuindo substancialmente o desmatamento e, ao mesmo tempo, aumentando as queimadas, né? Eu estive recentemente com o André Lima, secretário de combate ao desmatamento, e ele me explicou que os desmatadores adotaram uma nova estratégia, né, em que eles matam as árvores, né, cortam, fazem anéis assim para cortar e matar as árvores sem que elas caiam, né? Elas secam, eles põem fogo, quer dizer, pelo fato de elas não caírem, os satélites não detectam a queda e o desmatamento, então eles estão primeiro queimando, né, para poder desmatar e o governo precisa então adotar também uma nova estratégia, já que os desmatadores se adaptaram, né, sabiam que viria com esse governo um muito mais forte comando e controle para combater o desmatamento. Como isso afeta até mesmo as nossas emissões, né, metade das nossas emissões vem das queimadas e do desmatamento, então afeta também a sua área. Queria saber um pouco como é que você vê a estratégia do governo. Tivemos a aprovação da lei, né, do mercado de carbono, os estados estão muito engajados, né, na produção de projetos de créditos de carbono, o setor privado também, mas como é que você vê como é que o governo está se preparando para tentar enfrentar esse desafio das queimadas? Então, assim, o governo brasileiro, os governos subnacionais, setor privado, eu acho que a gente está fazendo a nossa lição de casa como Brasil. O combate ao desmatamento, desde o começo do governo do presidente Lula, com a ministra Marina Silva, ele tem caído vertiginosamente, muito rapidamente, como você falou, esse é a nossa maior fonte de emissão. Mas a gente também tem tido boas notícias na implementação da agricultura de baixo carbono, a gente tem aí um parque de energia renováveis que todo mundo quer ter o nosso, né? Então, porque mais de 90% da nossa energia elétrica ela é renovável, e ao redor de 45% quando a gente coloca também combustível nessa conta, né? Então, a gente tem muito para mostrar, estamos fazendo a nossa lição de casa, mas é isso, a gente não pode parar nenhum minuto. Comando e controle tem ajudado no combate ao desmatamento, vai ser continuado esse comando e controle, mas a gente também tem que pensar agora em instrumentos econômicos para que as pessoas que estejam na ponta prefiram não desmatar, tenham também outras capacidades de emprego, outras oportunidades. Então, acho que agora entrando mercado de carbono, pagamento por serviço ambiental, o desemprego, né, está diminuindo, isso faz com que as pessoas tenham aí outras opções. Então, a gente tem que tratar desse problema do desmatamento de todas as esferas, comando e controle, mas também de oportunidades econômicas, e acho que a gente está fazendo essa lição de casa, e por isso, quando chegar na COP30, o Brasil tem muito que mostrar. O Brasil tem para mostrar que nós somos uns provedores de soluções climáticas em todas as áreas, mas para isso, combater o desmatamento é fundamental.
Eu entendo que isso já é um conjunto, não só de um ministério, é um conjunto do governo, todos os ministérios, é dos governos subnacionais, é da população, e esse esforço tem que ser um esforço da sociedade brasileira, e vejo que isso mudou e tem mudado muito rapidamente. Então, é só assim que a gente vai conseguir combater o desmatamento, principalmente o desmatamento ilegal que vem acontecendo e até criminoso muitas vezes, né? Então, como é ilegal, a gente tem que combater com todas as forças aí de comando e controle. Bom, a Ana Tônia é secretária nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente. Ana, excelente ano para você. Muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Muito obrigada, excelente ano para todos vocês também. Bom, gente, vamos... do Daniel também preciso me despedir, né, Daniel? Que não está conosco no próximo bloco, né? Vai para casa mais cedo, meu amigo. Obrigado, Daniel.